Porque eu percebi o seguinte: nos últimos anos, a grande maioria dos negócios digitais, eles tiveram um aumento significativo. E muitas pessoas com bons produtos, bons conteúdos, essas pessoas estão deixando de ajudar outras pessoas com seus conteúdos, porque elas têm bloqueios e têm travas. E esses bloqueios e travas, na grande maioria das vezes, medo. Oswaldo, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não conseguir agradar as pessoas, eu tenho medo de ser ridicularizado na internet, eu tenho medo que as pessoas não gostem do meu produto. Então, olha só, medo de não conseguir agradar e medo de não dar certo. Dois medos principais aí. Então, eu peguei e falei o seguinte, e como que eu decidi esse tema? Eu decidi esse tema ouvindo a minha audiência, ouvindo o meu público, ouvindo as pessoas que me seguem no Instagram. Até então, até o momento que eu tomei essa decisão de falar sobre destrave no online, né? Eu falava sobre ajudar as pessoas a perderem o medo de falar em público. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas perdem oportunidades no trabalho, na escola, às vezes de fazer uma boa apresentação de um trabalho na escola, ou às vezes de causar grandes impactos em treinamentos, porque essas pessoas, elas têm medo de falar em público, e esse é o principal medo da humanidade. As pessoas morrem de medo de se expor. Esse é o medo que assombra as pessoas. Várias pesquisas já foram realizadas, e o principal medo é esse, é o medo da exposição. Aí eu fiquei pensando o seguinte, conversando com vários dos meus alunos, se a pessoa ela tem um produto online, ou se a pessoa tem um bom conhecimento, uma boa experiência, e se ela tem esse bloqueio, automaticamente ela não vai conseguir ajudar as pessoas. Por quê? Porque ela precisa aparecer para que as pessoas criem uma conexão com ela e com o seu produto, com o seu serviço, e desta forma ela consiga realmente ajudar as pessoas. Perceba que eu falei conexão. Se você não criar uma conexão com as pessoas, automaticamente você não vai conseguir chegar no seu grande objetivo, que é começar a fazer as suas vendas na internet. E para isso eu quero te contar um pouco da minha história. Olha só, aqui é a minha infância. Por que eu quero te mostrar isso aqui? Primeiro, porque eu quero te mostrar no decorrer desse webinário que eu fiz o negócio acontecer. Então, essas placas que eu acabei falando aqui no começo, elas não vieram porque alguém me deu de presente. São placas conquistadas. Placas que eu adquiri, eu conquistei com o conhecimento que eu adquiri e com a possibilidade de ajudar pessoas. Aqui é uma favela em Santo André, onde eu me nasci não, porque eu vim para cá com 1 ano de idade, mas eu cresci nessa comunidade, né? E nem sempre foi assim. Aqui já tá de alvenaria, de blocos, né? Foi a construção de blocos, mas olha como era. Parede de madeira. Olha essa abertura. O que significa isso? Quando chovia, chovia dentro do barraco. Quando ventava dentro do barraco. E eu perdi meu pai aos 9 anos de idade. Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade. Aqui é uma foto tirada num lava rápido, lá em Santo André. Aqui é um outro momento, um momento onde eu já comecei dentro de uma das minhas áreas dos meus campos de atuações, eu tenho algumas atividades, né, algumas áreas de atuações, e eu escolhi uma profissão. Eu trabalho na área da saúde, é um dos mercados que eu escolhi, foi onde eu fundei a minha escola também, para formar pessoas na área da saúde. Eu decidi que eu me destacaria nessa profissão. Eu buscaria conhecimento e eu chegaria a um nível de ser um profissional de destaque. E eu comecei a estudar, buscar conhecimento, fiz o curso técnico, fiz a graduação, pós-graduação, vários treinamentos, vários cursos, até que eu tomei uma decisão de ser professor. E aí eu fui começar a minha jornada de docente. Entrei numa escola técnica para ser professor. Quando eu estava na escola técnica como professor, eu tomei uma decisão que eu gostaria de entrar no campo das palestras. Queria ser palestrante, mas não um palestrante qualquer. Eu queria ser destaque na cidade, lá em Santo André. E aí, comecei a estudar como ser um palestrante de sucesso, busquei formações.
e comecei a fazer minhas palestras. Isso me trouxe algum tipo de reconhecimento. E eu fui convidado para começar as palestras em São Paulo também. E comecei a fazer as palestras em São Paulo, e isso me trouxe mais reconhecimento. E logo eu estava palestrando pelo Brasil, e aqui, quando eu cheguei ao auge desse campo de atuação nas palestras, onde eu palestrei em 10 países. E comecei a fazer várias entrevistas, jornais, TVs, eles queriam saber como eu construí o meu negócio. Eu tinha uma escola aqui em São Paulo, e de que forma que eu ajudava essas pessoas a buscar formações, e também a quantidade de palestras que eu já estava fazendo. Aqui, em desses momentos, um treinamento que eu fiz aqui, um evento que eu fiz em São Paulo, onde nós reunimos 400 pessoas, também com esse objetivo, né? Mostrar para as pessoas que elas poderiam realizar os seus sonhos. Esse é um ponto importante que eu quero chegar com você nesse momento.